esse meu formato no aprendizado, na orientação das infiltrações guiadas do membro superior e do membro inferior, onde a gente começa com as aulas mais básicas possíveis e vai orientando o médico à medida do conhecimento de orientação de como ele consegue mexer na máquina. Renato, as pessoas, quando elas pegam o transdutor e colocam no paciente, existe uma coisa chamada ansiedade inicial do médico, que é, ele coloca o transdutor e já quer colocar a agulha. Então, isso é muito importante, a gente fala bastante no curso que, antes de você fazer isso, você tem que saber profundidade, foco, regulagem do brilho, regulagem de altura, qual transdutor é o melhor. Para pegar o máximo que para você pegar o pode. máximo, potencializar o máximo da estrutura, para que a sua infiltração, assim, seja mais assertiva e gere um melhor resultado. Isso a gente fala no curso com muita propriedade, eu que sou responsável por essa aula, né? Eu tenho uma vasta experiência nisso, faço isso há 12 anos, todos os dias da minha vida, né? E então, depois a gente vai evoluindo para uma avaliação normal e uma avaliação patológica. Então, o aluno, ele vê, depois de todo o basal, ele consegue ver uma articulação normal e uma articulação patológica. E mais, como o ortopedista tem uma caracterização mais próxima da ressonância, eu mostro uma imagem de ressonância normal do lado das fotos. Ou seja, então ele vê a ultrassom e vê a ressonância, seja num corte axial, seja num corte sagital, e eu mostro, ó, isso aqui é um corte axial de ressonância, que é um corte transversal, por exemplo, da ultrassonografia. Então, essa interligação, didaticamente, faz com que o ortopedista saia de uma esfera comum do raio-x da tomografia da ressonância e passe a entender a ultrassonografia. E quando ele passa a entender a ultrassonografia, tudo fica mais fácil. Aí, depois disso, a gente consegue entender onde fica cada estrutura, o que é cada estrutura, o que é uma estrutura normal, o que é uma estrutura patológica, e aí ele vai se familiarizando. E durante a prática, a gente vai fazendo a prática de acordo com esse aprendizado. Uma outra coisa muito interessante, que você até mencionou no início, é a possibilidade do ultrassom dinâmico. O paciente se apaixona por isso, né? Quando a gente mostra o músculo subescapular, por exemplo, ele se movimentando na rotação interna, na rotação externa. Quando a gente vê um retorno menor, quando a gente vê uma porção longa do bíceps, a pessoa consegue entender aquilo que ele está enxergando. Muito diferente, às vezes, de uma ressonância magnética, em que a imagem está parada. E no ultrassom, você mexe, você fazendo a manobra de rotação externa, quando você está fazendo uma infiltração teleguiada, ele vê a ponta da agulha e a bursa se deslocando sobre a superfície da ponta da agulha, coisa milimétrica, ele se encanta. Ele fala, cara, não acredito no que eu estou vendo. Outro dia eu atendi um paciente aqui que ele trabalhava com informática e desenhava software de computador. Eu falei, eu não estou acreditando. Ele é anestesiado, foi aquela anestesia local, né? Eu não estou acreditando o que é que eu estou vendo. Como é que você consegue olhar isso aqui igual um videogame? Né? Agora, por trás disso tudo, existe uma coisa que são os bastidores da área médica. Quantos anos você não teve que trabalhar, que estudar, para chegar onde é que você está hoje, onde é que o médico está hoje, que faz uma determinada especialidade. Por isso que a gente chama sempre atenção. Existe um bastidor atrás do conhecimento médico que muitas pessoas não conseguem enxergar. Acha que, às vezes, manobrar uma parede de ultrassom, de uma ressonância, um bisturi na mão, um ultrassom, a coisa tem tudo um caminho longo. E é esse caminho que a gente está galgando. E uma coisa que você falou assim importante é eu sempre estar batendo na tecla de não menosprezar a ultrassonografia. Porque muitas das vezes os colegas, eles querem aprender o que eu sei em um dia. É isso aí. Eles querem aprender tudo em um dia, em uma tarde. Não tem como. Né? Eles acham que a ultrassonografia é algo muito banal, e não é. É uma metodologia, assim como tudo dentro da medicina, requer investimento financeiro, investimento de tempo, treinamento e quilometragem. Né? Então, assim, eu sempre falo, nós não devemos nos comparar ao outro que está à frente. Nós devemos nos comparar a eu
e a eu lá atrás, quando eu comecei. Isso aí. Então, quando a gente se compara diante de dias de evolução, a gente segue firme É isso aí. no nosso propósito. Agora, eu não posso me comparar a alguém que está muito acima de mim, porque isso frustra, né? Frustra as pessoas. Então, eu sempre falo, meu amigo, o começo é esse. Eu tive um começo igual a você, eu sou ortopedista igual a você, eu era um ogro, eu não sabia ligar, meu dedo é grosso, eu sou Já foi paraibano, até maluco lá no início. já fui maluco lá no início. Então, mas nada mais do que uma técnica de treinamento. E hoje, Renato, eu posso falar com toda a propriedade que a metodologia que eu desenvolvi durante anos é justamente todas aquelas dores que eu tinha no começo, todas aquelas dores do ortopedista em especial, no aprendizado de algo que ainda é relativamente muito pequeno do ponto de vista do potencial que nós temos.